E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Podfish, onde a gente vai tratar de muitos assuntos aí da indústria pesqueira, onde a gente vai abordar, é muito importante esse espaço, é um momento único, assim, né? As coisas foi se encaminhando para isso, porque nesse balcão aqui onde vocês estão vendo é um momento que a gente sempre teve com bastante cliente, pessoal da indústria pesqueira, né? E como hoje a gente está com o Fabão da Rei do Mar, que vai ser um dos maiores apoiadores também desse projeto, a gente vem dar voz, né, a muita coisa que acontece desde a captura, desde a saída do barco, junto com os pescadores, toda a dificuldade que eles têm para trazer esse produto até na nossa mesa. Então, é uma oportunidade da gente falar sobre todos esses assuntos, desde um atum, que vai ser o tema de hoje, até o camarão, ou um pescado diverso, né, os peixes diversos aí do nosso oceano maravilhoso. Então, esse podcast nosso, que é o Podfish, é um momento especial que a gente está vivendo, que vamos falar desde a pesca industrial, técnicas de capturas, né? E junto sempre vai estar comigo o Douglas, que é meu parceiro, e trabalhando junto também aqui no Taquan. E a gente abriu esse espaço para poder falar e receber todos aí da indústria pesqueira, né? Em especial, hoje a gente está com o Fabão do Rei do Mar, que eu falo que o Fábio foi um cara que me ajudou muito também nessa carreira aí, né, do Taquan, e eu vi nele também uma questão de responsabilidade, né? Hoje a Rei do Mar, ela, e junto com o Fábio, tem uma responsabilidade muito grande com o produto, desde quando é capturado até a entrega, um cuidado, né? Isso daí a gente vai desenrolar nos papos aí, né, Fabão? Seja bem-vindo. Quero agradecer o convite, falar que é uma honra estar aqui com vocês. E a gente veio aí para estar interagindo um pouco sobre a captura e a distribuição do nosso pescado, que é tão importante, muita coisa que o pessoal não sabe. E a gente veio interagir um pouco e estar explicando um pouco para vocês como é que funciona, principalmente a captura, né? Sim. O Fabão, cara, é uma coisa assim, é muito legal a gente falar sobre todos os processos, né? Desde da saída do seu barco. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, de como você se envolveu ali, né? Nessa indústria pesqueira, nesse universo maravilhoso aí. É legal, né? Eu não sou daqui da região, vim de São Paulo. Inclusive minha tia foi a pioneira da família, ela veio para cá, ela foi chefia do IBAMA de Itajaí durante alguns anos. E através dela minha família veio migrando para cá. Eu vou para cá em 2003, né? Aí fiz amizade com o pessoal, tava precisando de trabalho. Um amigo me apresentou um outro amigo, o Buiu, que trabalhava com peixe na época, que é um dos pioneiros aí da região. Aí comecei a trabalhar com ele, fui aprendendo um pouco, eu não entendia nada de peixe, porque eu sou paulistano, né, da capital, lá não tem praia, eu não entendia nada de pescado. Aí fui aprendendo com ele, até que ele me apresentou um outro amigo meu, o Alisson, que é o Pirilim, já trouxe ele aqui, inclusive. Aí a gente teve a ideia de começar a distribuir um peixinho ali em Balneário. Na época tinha, aqui na região toda aqui, contando Blumenau, tudo, tinha 5, 6 restaurantes. E também tinha poucas embarcações, né? Daí a gente ficava esperando os barquinhos chegar, tinha uns 4, 5 barcos só que capturavam atum nessa região no sul do país. A gente esperava os barcos chegar, quando chegava a gente começou a distribuir, né? Para o pessoal aqui da região. Isso daí foi ali no ano de 2004. No ano de 2004 a gente começou a fazer essa distribuição. Aí a gente foi adquirir experiência, os anos foi passando, isso, aquilo. Hoje em dia a gente é produtor, né? A gente tem nossa própria embarcação. Naquela época a gente estava na distribuição, a gente comprava peixe dos barcos e revendia. Hoje a gente captura o pescado, né? Eu falo que a gente captura, que a gente não pesca. Sim. A gente tem toda uma estratégia de armar o barco. São vários fatores que geram a captura do pescado. Hoje em dia a gente está na captura e na distribuição, né? Hoje em dia, graças a Deus aí, os anos se passou e a gente graças a Deus, né? Tá bom. Distribuição do pescado. Então são quase de 20 anos aí de experiência lidando com toda a indústria pesqueira aqui da região, né? São 20 anos trabalhando para esse atum aí. Graças a Deus. E por que o atum, assim, foi direcionado pro atum mesmo, assim? Eu dei a sorte de conhecer o pessoal que era do na época, né? Porque o atum era muito fechado, existia 4 embarcações.
Ninguém conseguia comprar atum. Os caras que compravam já não... Ninguém chegava nem perto. Porque o E eu fui comendo pelas beiradas. O pessoal foi gostando de mim, Deus foi me abençoando. E o pessoal Trabalho honesto, né? confiando em mim. Hoje em dia a gente tá aí na distribuição, hoje em dia a gente é armador. Eu também sou o coordenador do setor, né? A gente tem um setor aí do Cardume Associado, que são 50 embarcações. E eu sou o coordenador desse setor hoje em dia, né? Eu sou o coordenador perante o Sindip aí. Sim. Então passa muito peixe, né, Fabão, na mão aí. Hoje a gente trabalha com 14 embarcações fixas nossas, que só vende peixe pra mim, né? Pô, que legal. Uma delas é minha e as outras 13 só trabalha comigo já há alguns anos, né? E a gente faz o trabalho de distribuir pro Brasil todo, né? Tanto no varejo quanto no atacado, né? Maravilhoso. Fabão, você é um cara, acho que quando a gente pensou no Podfish, né, cara, falou assim, cara, o primeiro cara foi a primeira entrevista. Eu acho que isso daí tinha que ser você, porque eu acho que o Fabão, antes de eu abrir meu negócio, o primeiro cara que soube daqui da região foi o Fabão, um ano antes de abrir, né? Eu lembro. E Deus foi abençoando. Então você também vai abrir porta também para muita coisa aqui para frente. Amém. A ideia é mostrar o quê? A ideia é mostrar para as pessoas, contar isso daqui, coisa que a gente conversa todo dia no balcão. Desde da hora que você sai, a dificuldade que eu tenho, como você é produtor, né? Eu queria que você contasse qual que são as dificuldades ou como você sai embarcado, todo o processo, né? Quanto você gasta mais ou menos por cima, né? Como é difícil capturar esses peixes. Então, desde o início ali, eu queria que você contasse do início a dificuldade ou como você faz para sair com o seu barco, que muita gente pensa, né? Igual a gente fala sempre que é logo ali. Vamos pegar uma rede, jogar e pegar uns atum de graça. Bem complexo. É totalmente diferente, né? Você gasta muito dinheiro para sair com o barco sem, né? Dinheiro, tempo, né, cara? Hoje em dia, por coincidência, eu tô abastecendo a minha embarcação, Heróis da Fé. Era pro mestre estar aqui junto, mas ele não conseguiu vir devido à correria. A gente passa por vários processos, né, cara? A maior dificuldade hoje é a mão de obra, né? Mão de obra qualificada, né? Mão de obra qualificada é difícil para nós, né? Até por isso que hoje eu só tenho uma embarcação própria. Eu já tive mais, mas é complicado, é difícil a mão de obra qualificada. E o que dificulta para nós também são a inflação, né, cara? A nossa despesa tá disparando. Nossa embarcação, para a gente abastecer o barco, são 8 tripulantes, né, no nosso barco aí. Nosso barco é de 22 metros, não é um barco pequeno nem um barco grande, né, na nossa peça. Aí são 8 tripulantes, a gente precisa dar comida para eles de manhã, de tarde e de noite durante, em média, 30 dias por viagem. Eu preciso ter gelo para gelar esse peixe durante 30 dias, para durar durante 30 dias. Ele vai gelar o peixe durante os 10 dias, mas ele precisa durar 30 dias. Sim. Eu preciso de óleo diesel. Meu barco sai com 10 toneladas de óleo diesel. Hoje o óleo diesel está R$6 o litro, entendeu? E isso daí é uma das barreiras que mais dificulta para nós, é a despesa. Porque a despesa encarece cada vez mais. E como eu falo para vocês, a gente sai para capturar o peixe. Não tem nada certo. Não tem nada certo. A gente tá só pela misericórdia de Deus. De chegar no lugar certo, de o cardume tá ali, do cardume tá com fome. Muitas vezes o peixe fica embaixo do barco 10 dias sem comer. Você joga a isca para ele, ele olha e não come, cara. E o teu material tá acabando, o óleo tá acabando, a comida tá acabando, o gelo tá derretendo. Média quase 10 pessoas para alimentar e todo... Então, a qualidade de vida para eles também, porque não é só colocar uns caras. Não, ele tem que ter segurança. É foda. Segurança, ele tem que ter a segurança do trabalho, ele tem que ter uma boa alimentação. O trabalho dos caras é pesado, né? Os são guerreiros, né? Foda. Deixa a família aí. Hoje, no momento, a nossa captura tá lá na 34, que é na divisa do Uruguai. O barco daqui lá demora 5 dias de navegação para chegar no pesqueiro. São 5 dias para ir, mais 5 dias para voltar. É difícil, é uma captura mesmo. Então logo ali é bem longe, né? É bem longe. Não é tão perto assim quanto a galera pensa. É 5 dias navegando, né, cara? 5 dias navegando. Como que funciona o dia a dia no barco lá, Tô?
Ó, o dia a dia A rotina do dia. barco, eu entendo o barco como um quartel, né? Eu sou filho de bombeiro, né, cara? Quando eu era pequeno eu ia no quartel, daí parece é um pouco parecido. Eu tenho o cozinheiro, eu tenho o motorista, eu tenho o mestre, eu tenho o gelador, eu tenho o segundo gelador, eu tenho o segundo motorista e eu tenho o pessoal do convés, no caso, né? Cada um trabalha, tem a sua área de trabalho, é uma fábrica, né? É uma fábrica. O mestre é o responsável pela embarcação e pela vida da tripulação. Ele é o responsável. Aí o motorista, que todo mundo, o pessoal não entende. O motorista, ele é responsável pela máquina, pelo motor. Ah, tá. Ele é um mecânico. É o mecânico, tem que ter um mecânico a bordo. Em alto mar não tem oficina. É. Eu tenho que ter um mecânico a bordo. Então eu tenho um mecânico e eu tenho o ajudante dele, que fica cuidando da máquina 24 horas por dia, que é o coração do barco. O coração do barco. Aí eu tenho o gelador, que é um cara muito importante, que ele tem que manter o peixe bem gelado, bem armazenado, cuidado, não pode deixar o gelo amassar o peixe, não pode deixar o balanço do barco amassar o peixe. Tem que cuidar demais. E tem o cozinheiro, né, cara? Que o cozinheiro tem que fazer comida para esses caras. O cozinheiro é o que mais trabalha. É. Porque todos eles pescam. Todos eles fazem a função deles e pescam na hora de E o cozinheiro também, né? Cozinheiro também. Todos eles pescam. Na hora que bate o peixe, O mestre é o único que em algumas embarcações não pesca. Na minha, o mestre pesca, que ele é guerreiro, ele gosta de estar ali pegando já no comando ali também. É, tu fica no comando, mas já também tem um piloto automático, né? O barco também tem as aparelhagens todas, Sim. que ele trabalha no piloto, igual o avião anda no piloto, a gente consegue deixar o barco no piloto também. É isso aí, cara. Estamos na distribuição. É difícil, o pessoal não entende a dificuldade que é para fazer chegar o peixe aqui na tua mão. Qual a maior dificuldade, Fabão, assim, da captura? Isso Tirando todos esses, já saiu, né? Saiu do barco, já é um difícil, manter o barco ali sem o peixe comer. Mão de obra qualificada. Na hora da captura ali, é lógico que a gente tem bastante equipamentos, né, no barco, mas qual que é a maior dificuldade? É porque é natureza, irmão. A gente não consegue entender o que passa na cabeça do peixe. Tipo, a gente tem as regras, né? Qual que é a regra? Pagamento, né? Não, a regra é o quê? Vou dar um exemplo para você. Na nossa modalidade, a lua nos atrapalha. Ah, é? Tem A lua clara. A lua clara nos atrapalha. O melhor para nós, igual agora, meu barco tá saindo hoje, a lua tá clara. É a melhor época pro barco sair, que ele vai pegar toda a lua escura. Lua clara que tu diz o quê? Céu limpo, lua cheia, iluminando o mar, Atrapalha, na nossa modalidade não come. Na modalidade do espinhel já é diferente. O peixe só come na lua. Até na beira-mar, assim, para pescar também, né? A lua cheia na pesca, não captura. A pesca artesanal já não entendo muito bem, pode te dizer, mas na industrial, os barcos de espinhel que capturam a meca, o atum de espinhel, o cação, esses barcos dependem do quadrante de lua. Os nossos barcos do cadinho associado, a lua clara nos atrapalha. Então, para nós é sempre bom tentar pegar a lua escura. Lembrando que não depende da gente, depende de vários fatores, né? E os barcos são bem equipados. Fabão, cara, pô, deu bom, conseguiu pegar uma quantidade de peixe legal ali, né? Como você garante a manuseio ali, né? Legal. E conservação desse peixe até chegar no cais para descarga? Cara, isso aí é mão de obra treinada, né? Hoje em dia a gente tem um alvará que é o Normas de Boas Práticas, que é uma normativa que saiu do MMA que a gente tem que cumprir. O que é isso? A gente tem um médico veterinário responsável pela nossa embarcação, que a gente chama ele de RT. Então, todo mês os nossos pescadores recebem treinamento. O nosso pescador ele tem que ter a carteirinha dele de saúde em dia. E ele recebe treinamento sobre o quê? Sobre o abatimento, sobre a sangria, sobre uma boa evisceração. Como diz o nosso amigo César, os 10 primeiros minutos do abatimento do peixe é o mais importante, a útil desse peixe, para você conseguir usar ele até o final. Então, em cima disso, a gente tem treinamento, né, cara? Treinamento. O nosso barco, a gente tem investimento, né, cara? Como eu disse,
O barco sai com 40 a 50 toneladas de gelo para capturar 20 toneladas de peixe. Todo o processo de refrigeração, de esfriar. Todo o processo de resfriamento, o atum, a gente já entende um pouco, né? A gente tira as dúvidas aí com alguns professores. O atum, a temperatura dele é uma regra, ele está sempre 5 graus acima da temperatura da água. 5 graus é uma regra. Então o que acontece? Quando a gente abate esse peixe, que a gente captura ele, a gente precisa o quê? Abaixar a temperatura dele. A primeira coisa, matar ele no cérebro, sangrar ele e abaixar a temperatura dele. Como que a gente abaixa a temperatura dele? A gente desce ele pro corão e a gente não armazena ele na gaveta, na urna, que a gente chama de urna. A gente resfria ele. Resfria até a temperatura dele abaixar. Um exemplo, a temperatura da água onde ele foi capturado, agora, essa época do ano, deve estar em torno ali de uns 23 graus. Então a temperatura do atum vai estar em 28 graus. Eu preciso urgente botar essa temperatura desse peixe a 1 grau, 2 graus, 0 graus. É urgente, é uma regra. Assim que a gente chegou nessa temperatura, a gente armazena ele na urna. A gente armazena ele na urna e esse peixe tem em média aí o primeiro que foi abatido até ele chegar aqui, ele vai dar em média aí 10 dias de abate até chegar no teu restaurante. Por isso que é importante, né, cara, essa refrigeração, essa manipulação. Muito importante. Os caras terem treinado, Uma boa higienização do barco. A gente leva o cloro industrial, né? Eu levo um funcionário, toda vez que eu descarrego e antes de botar o gelo, a gente, cara, chega a pegar fogo o nosso porão. É um cloro que sai fumaça. Não deixo uma bactéria, cara. A gente pega. A tinta do nosso porão, ela é antitóxica, né? Ela é uma tinta especial. Ela não passa nenhum tipo de impermeabilizante. Ela é especial para o pescado. Então a gente se preocupa demais com a higienização do porão e com um gelo de muita qualidade. Nosso gelo também é inspecionado. A gente precisa levar um gelo de muita qualidade. Muita qualidade. Não tem nenhum tipo de contaminação, não correr risco, né? Porque a bactéria vai degradar. Vai descongelar o gelo, aquela água vai entrar ali e vai acabar com o peixe. São detalhes, né, que fazem toda a diferença. Isso é muito difícil, né? Agora a gente tá na safra da sardinha. Cara, é fila pra pegar gelo. Meu barco tá 3 dias esperando. A gente tá na capital nacional da pesca. E daqui um dia começa o camarão também, né? Daqui um dia começa o camarão também. É tudo loucura, cara. É estaleira, é fábrica de gelo, é material de pesca. E eu vou aproveitar para falar sobre essa questão do armazenamento, desses primeiros minutos que é pescado o atum, sobre a Stamin. Eu até falei com o César essa semana, eu tive uma dúvida, que um cliente falou comigo sobre maturação, mas é outro assunto, mas como desenvolve isso daí? A estamina é pela temperatura. É o tempo fora de temperatura que ela vai desenvolver. O peixe não pode passar da temperatura de 4 graus durante um período, acredito que de 1 hora no máximo. Se ele passar, ele desenvolve essa bactéria chamada... Ela evolui, né? Ela evolui para a Stamin, que é uma bactéria que acaba dando até tipo os sintomas de alergia. Já. Pode. Nunca tinha ouvido falar disso. Que entra nessa situação que você falou lá, quando você pega o atum, tu já tem que abaixar ele o mais rápido possível. Mas para poder gelar, conseguir gelar. E não ele vai gelar estaria. Não pode perder temperatura. Vou te dar um exemplo. Esse peixe sai do porão direto para a indústria. Essa indústria já é refrigerada. Ela já é refrigerada. Dali ele é classificado e ele já é colocado num carro que também é refrigerado. Para chegar numa empresa que também é refrigerada, para chegar no teu restaurante que também tem que ser refrigerado. Né? Porque acontece muitas vezes da gente cuidar demais disso tudo, aí chega no sushi, entrega pro cara, os caras a vitrine dele lá, 10 graus, a 10 graus fica a 10 graus, abrindo e fechando toda 6 hora. graus no máximo. Leva um peixe pra ele top, no outro dia tá branco, ele acha que o problema tá no peixe. O problema tá no peixe. Pô, foi todo esse cuidado pra chegar ali, a vitrine dele tá 10 graus a temperatura. Abre e fecha. Abre e fecha o tempo todo. Foi um dos motivos que eu parei de trabalhar com Netabacô, mas não vem ao caso hoje. Netabacô é
Tem um pessoal que usa, eu não uso porque... Isso é importante os donos do restaurante saber desse investimento, né, cara? Não adianta eu cuidar o meu... Ter todo o cuidado na captura, no transporte, para chegar no... Dizendo que o dono do restaurante não tá cuidando, mas é falta de Conhecimento, exatamente da cadeia, até o pescador, habilidade do peixe, né? até o pessoal que captura. Vou falar a parte industrial que é mais treinada, né? Vocês têm um treinamento maior. Mas você pega essa captura artesanal que a pessoa não tem conhecimento, cara, o cara vai, abate um peixe, ele deixa no barco ali, bota dentro de uma caixa, nem gelo tem, ou tem às vezes uma garrafa, eu já vi já. Uma garrafa de Coca-Cola com gelo, deixa ali, cara, que ele tá 15 graus. Um peixe bem fresquinho estragando. Tipo assim, aí demora 3 horas para chegar com esse peixe. Então é muito importante saber de onde que você pega o produto e tal. Mas pra gente não fugir muito do assunto, então é muito importante isso daí, a gente saber da onde que a gente está comprando, a empresa, se ela tem capacidade para entregar esse produto até o final. É assim, ó, o nosso atum, hoje, o pescado em si, né, cara, a gente é fiscalizado, né, existe o ministério, existe o IBAMA, que é um órgão violento, né, que fiscaliza, e eu sou a favor da fiscalização. Sim, você tem... Desde que ela seja uma fiscalização... amigável, né, irmão? Que deixe a gente trabalhar, que nos instrua, que nos... Mas não trata como bandido, né, cara? Não só penalidade, né? Hoje em dia o pescador em si é tratado como bandido. Além de toda a dificuldade que tem, do custo, tudo, ainda vem essa burocracia da fiscalização que muitas vezes penaliza, né? Não dá oportunidade para o cara se desenvolver. O IBAMA em si é um órgão que é meio difícil, é rígido, cara, é um órgão muito rígido, mas a gente tem fé em Deus que a interação, um bom trabalho da nossa parte também, que é importante a gente fazer a nossa parte, né? Isso aí a gente vai adquirindo confiança, como a indústria da carne tem confiança, como a do frango tem. No caso, o barco, né? O barco tem licença de pesca. RGP, eu tenho um número de RGP que é uma licença que eu posso pescar, capturar aquela espécie de pescado. Então eu tenho um RGP, o meu mestre é um mestre de pesca, certo? Eu tenho a licença Sul e Sudeste, eu posso pescar desde o Espírito Santo até a divisa do Uruguai, eu posso pescar. Sim. Todos os barcos têm rastreador. Todos os barcos têm rastreador e esse rastreador, a fiscalização tem acesso a ele. E existe um mapa de bordo que o mestre é responsável em preencher ele o tempo todo. Estou em tal posição, capturei tanto pescado, tal hora, gelei em tal urna, lacrei com tal lacre. Cara, o peixe que chega na tua mão, ele é totalmente rastreado. Quando eu capturei ele, eu sei o dia que eu capturei, a hora e a posição. O meu barco navega, eu descarrego, vou dar um exemplo, numa indústria de um amigo meu, do Douglas, Davi Gregório, já trouxe ele aqui, Sim. Descarrego na empresa dele, também posso descarregar numa Gomes da Costa, que é dos nossos amigos também, que são empresas muito sérias. Nosso barco chega e vai direto para lá. Por que lá? Porque lá tem alvará para descarga. Tem toda a estrutura. Inspeção. Todo peixe tem que ser inspecionado. Isso que o dono do restaurante tem que se preocupar. Seja ela uma inspeção federal, estadual ou municipal. Mas alguém tem que inspecionar o peixe. Meu barco chega na empresa que tem o CIF, selo de inspeção federal. Lá tem todo o investimento e estrutura e a fiscalização para cuidar desse pescado, para não deixar o pescado no chão, não deixar perder a temperatura, para medir a temperatura que esse pescado chegou, para fazer teste de BVT, de estamina. E cara, a gente cuida, o negócio é sério. Para quem não sabe, é sério demais, não é brincadeira. O atum que chega na mesa de vocês, cara, é muito sério. De lá esse peixe vai para onde? Ele tem que entrar num carro refrigerado e ele tem que ir para a distribuição num lugar que seja refrigerado também. E esse lugar, vou dar um exemplo para minha empresa. Lá eu tenho um responsável técnico, um RT. O meu barco tem esse responsável técnico e a minha empresa tem o meu responsável técnico também, que é um médico veterinário que ele assina pela empresa, pela qualidade, pela rastreabilidade, por tudo.
Inclusive, o pessoal, né, da gastronomia oriental, o pessoal tem que se preocupar. Não só para coloração, né? Não, o pessoal só vai saber do preço e da cor, cara. Eu pego um atumzinho. Isso acontece muito. Pessoas que não têm conhecimento. Acaba com o nosso mercado. Acaba com todo esse investimento, com toda essa luta de ir lá na divisa do Uruguai, cara, que o pescador deixa a família dele em casa 30 dias, pega frente fria, vento, pô. Pra chegar no restaurante, o cara só querer saber da cor e do preço. Só que ele não pergunta Que peixe que é. eu digo assim, ó, Rastreabilidade. o dono do restaurante nem avisar, cara. Pode ir na minha empresa e fazer uma visita de surpresa. Pra ver como é a higiene da empresa. Pra ver se o rapaz que tá lá manipulando o peixe, se ele tá com a carteirinha dele de saúde em dia. Pra ver se o carro que tá entregando tem alvará sanitário. Pra ver se o motorista que entregou, todas essas pessoas botaram a mão no peixe. Pra ver se o motorista que entregou tem a carteirinha de saúde em dia. Cara, tem que cuidar, tem que visitar as empresas. Tem que visitar. Eu compro do fulano, vai lá, visita ele de surpresa, pergunta pra ele quem é o responsável técnico pelo peixe que ele tá vendendo. Não, ele não tem responsável técnico, ele não tem inspeção, beleza, mas alguém tem que ter inspecionado então. Tem que ter passado em alguma empresa com Onde ele vê o peixe? O peixe tem que ter etiqueta, ele tem que ter prazo de validade e ele tem que ter inspeção. Daí é até um apelo, né, que eu faço pro mercado clandestino. Sim. Pra quando a pessoa vai comer um sushi aí não passar mal. E fala que foi só Falar que é ruim. Não, falar que é ruim. Pô, comi um peixe ruim. Um peixe não gosto. clandestino. Aqui todo dia o restaurante te recebe, mas não gosto de atum. Eu só trabalho com seu atum, desde quando eu inaugurei, que eu sei qual que é a responsabilidade que você tem. E tem muita gente que vem aqui e fala, nossa, cara, eu não gosto de atum. Eu falei, pera aí. Você gosta de salmão? Gosto. Então, peraí, só um minutinho. Aí eu pego, dou de cortesia, cara, um pedacinho. Prova. Nossa, mas É por que diferente. esse é diferente? É isso aí. Todo mundo fala Por que é diferente? Tudo. Isso eu desafio qualquer um que come peixe, vir aqui, experimentar o nosso atum e achar mais ou menos. Vai gostar. E o que acontece? Responsabilidade. E você saber o produto que você está trabalhando. Exatamente. E explicar. Uma coisa que acontece muito dos atum, até deixar essa deixa para algum sushi man especializar, ou correr atrás de pesquisar. Espécies, é uma coisa que a gente quer falar. Espécies que são capturadas. Cada espécie tem uma característica Característica. de coloração, né, de fibra, anatomia inteira. Mas agora, a gente começou a trabalhar com o Bluefin do México, que até você que fez a ponte, o Fabão que traz esse produto. Cara, cada peixe tem uma anatomia. E é carne, cor, coloração, né? Tem peixe que é bem claro. Claro, tem um que é mais escuro, que é do norte. A gente vai falar sobre isso. Não, do norte, por que eles são mais escuros do norte, do sul é mais claro? Por que o bate é mais claro algumas vezes e o quirrada é vermelho, sangue clarinho, bem forte? Legal. Então cada um tem uma anatomia. É O isso quirrada ele não é. E a região da pesca também. Ó, vou dar um exemplo. O porquê que o peixe do Nordeste é mais vermelho do que o peixe do Sul. Isso daí quem me passou foi o meu professor, no caso, né? No Nordeste é escassez de comida para o peixe. O peixe sai daqui do Sul e vai lá para o Nordeste se reproduzir. Por que ele vai se reproduzir lá no Nordeste? Água mais tempo? Porque lá tem menos predador. Ah, Lá tem menos predador. Como lá tem menos predador, também tem menos comida para ele. Então, quando esse peixe chega lá no Nordeste, ele não para de nadar um minuto Atrás de comida. atrás de comida. Ele vai caçar e lá não tem muita comida para ele. Daí ele mexe com as mioglobinas do peixe. Isso ele deixa cada vez mais o peixe vermelho e rígido. Rígido. Vermelho e rígido. Notável. Tá? Ele não é só vermelho, ele é vermelho e rígido. O que acontece no sul do país? O peixe no sul é gordo. Não é gordo. A coloração tá mais clarinha não significa que é gordo. Mas o que acontece? Ele é um peixe que tem mais comida. Aqui no sul tem mais comida. Ele não precisa nadar tanto. Isso não mexe com as mioglobinas dele. Ele já tem os lugares para comer. Ele é um peixe mais tranquilo. Ele não está naquela tensão o tempo todo atrás de comida. E isso deixa a carne do peixe do sul mais clara. Também mais macia e mais gostosa. Eu também trabalho com peixe no Nordeste. Hoje por eu estar na distribuição, hoje eu compro atum, Ceará,
Não, Ceará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Todos os atuns são bons, todos os atuns, né, são frescos, o pessoal cuida, todo mundo faz um trabalho legal em cima desse atum. Mas é como o Laércio falou, cara, é comidoria do peixe, é localidade que ele foi capturado, tudo influencia. Então, acontece da gente ir lá no sul pescar um atum top, trazer ele aqui bem fresquinho, clarinho. Pô, irmão, acontece de vir um peixe lá do Nordeste que você não sabe nem por onde passou, né? Bem vermelho. E aí acaba que a pessoa escolhe aquele peixe vermelho, sendo que o peixe... Eu, pra comer, né? Eu, 20 anos trabalhando com isso, eu ia querer o peixe do sul mais clarinho, né? É isso que eu ia perguntar. A diferenciação de sabor também é notável? Na boca, né? O do sul, né? O do sul Eu também já percebi isso. é o melhor do Brasil. O mais avermelhado ali, ele tem uma rigidez um pouco maior. Mais avermelhado, mais é porque Essa questão que você explicou agora. magro. Exatamente. Oh, legal saber isso, bem interessante. É um peixe magro. Vermelhão escuro. É um peixe magro. E as espécies também vai mudando. Antigamente, uma coisa que eu... Cara, quantos peixes 3F, gordão, foi pra lata antigamente? A galera não... Aqui Porque daí não era vermelhão, tinha ido. Eu participei disso, cara. Isso lá no começo, eu tô há 25 anos. O Márcio, né, nem falava sobre peixe gordo. Você apartia ele, cara, no começo, tá muito claro. Tchau. Pô, esse peixe tá muito claro, olha lá, queimou de gelo. Nossa, Tá queimado de gelo. mas era falta de conhecimento, Quantos né? peixe gordo foi mandado pra lata? Quantos? Você sabe melhor que eu. Da onde veio essa cultura que o peixe tem que ser vermelho? Pois não sei da cabeça, né? Por que vermelho? Eu acho que tem que ser fresco e gostoso. É que nem Ou o vermelho. É que nem o salmão ser laranja. Como que você vai servir um prime, né? Um wagyu? Por que você pega um wagyu, de Kobe, um estágio 5 ali, que são os mais marmorizados? Como que você vai... Aí você pega um acém de um Neloi e um acém de wagyu. Olha a diferença de um do outro. Um é marmorizado de gordura branca, tá estragado, joga fora. É. O atum é a mesma coisa, o atum é um boi do mar. Então, cada parte dele e espécies... Como que você vai comparar um Neloi com um wagyu? É verdade. Vamos comparar o bluefin Um Big e um quirrada. Um quirrada. Ou pega um bluefin e um quirrada. É os dois extremos, né? Assim, ó, o que o dono do restaurante tem que entender, né, na distribuição, todos nós aqui vendemos peixe, né? Vocês também vendem. Sim. Você tem que ter um peixe fresco e gostoso. Por quê? Porque eu sou consumidor de sushi. Cara, quando o cara come aquele atum ali que ele tá gostoso, ele pede mais. Com certeza. Entendeu? E não é pela coloração, é porque ele tava gostoso. Pelo sabor. Sabor, né? Textura. Agora, tem que saber identificar também uma coloração que peixe passado e uma coloração do peixe natural. Mas Daí daí o cliente vai sentir também, né? também é gosto, mas a princípio a aparência... O cara olhar e tá com a cor... Igual o cara pegar, você cortar um chutorô... As características da carne, né? Você pega lá. Eu quantas vezes não corto? Todas as 4 partes, né? As 4 partes mais comuns do peixe. Né? Akami, chutorô, torô e otorô, que é a ponta com fibra. Cara, você cortar um otorô, as duas extremidades, o otorô e o akami de um peixe gordo, vamos botar um bate nosso aqui do sul, bem gordinho. Cara, não tem, o cara fala, mas esse peixe tá estragado, o cara que não conhece, tá branco, e o outro tá vermelho às cores de sangue. Os dois é um contraste de cor incrível. No mesmo peixe, você tem várias características, cores. né? Como que você vai comparar um filé mignon com uma ponta de peito do boi? Não tem como comparar, as pessoas têm que entender como funciona o negócio. Feito com a coxa. Pega uma sobrecoxa e um peito de um frango. É isso aí. A coloração é totalmente diferente. O nível de sangue Dá que tá pra correndo. usar a galinha como... Tipo assim, qual é a parte da galinha que a carne dela é mais branca? É onde que não tem corrente sanguínea o correndo. Tem o músculo, é o pelo. Não tem? Qual é a parte que é mais escura? A coxa. Onde que é? Onde o vento todo mexendo. Por que o atum do Nordeste vem vermelho? Porque ele tá o tempo todo trabalhando, cara. E o akami
O akami, ele fica mais próximo da linha de fibra de sangue dele, de fibra, né? O muscular. Não lembro agora o nome da parte muscular, que a gente chama de chai, né? Em japonês, mas no Brasil não lembro. Mas é o chai, que é uma parte de fibra de muscular. Fibra O muscular. pessoal pensa que aquilo ali é tudo camada de sangue, e não é, né? É muscular. E o akami, pode ver, a parte mais vermelhinha do atum é a parte que fica mais próxima do akami, da parte do chai. Sim. E conforme ele vai se afastando para fora da parte da pele, é a parte que onde vai ficando a volta de gordura. Se olhando em volta dele, é a parte de gordura. E A o peito anatomia, né? Tem é que igual um entender boi, a pô, a anatomia parte da bisteca, do boi, a costela. Certo. A gordura é externa. A interna, as partes internas é mais magra, que não tem tanta movimentação. Isso aí. E é verdade que o atum, se parar, ele morre, né? Tu não para, né? Não para, ele é 24 Ele o tempo chega, inteiro. ele chega a imigrar 200 km por dia. Quilômetros. É, Ô, louco. por dia, quando ele está em imigração. Ele tem o músculo de sangue, né? Que as pessoas confundem ali, aquela linha de sangue ali. Aquele ali é um músculo que é o único músculo que trabalha a vida inteira. Ele nunca para de trabalhar. O peixe não dorme, no caso, né? Ele descansa, mas aquele músculo é o conhecido como músculo de sangue. Ô, Fábio, tem aquela linha ali nele. E hoje, qual que é as espécies de atum, assim, que você mais trabalha, né? Cara, aqui no sul que a gente captura a gente mais captura é o yellowfin, né? Yellowfin. Yellowfin, que é o quirrada, né? Aqui no sul. Aqui no sul. E a gente captura também o abacora bandolim, né? O quirrada é o abacora laje, que é o yellowfin. Vários lugares, tem vários nomes, né? Mas ele é o abacora laje, é o galha amarela, yellowfin. E tem o abacora bandolim, que é o Big A, o Bate, Tunas obeso. tunos obesos. Esses são os mais comercializados, então. O mais comercializado é o abacora laje, que é o quirrada, que é o quirrada capturado no Brasil, disparado, né? Disparado. Que é um peixinho muito gostoso, ele não tem um nível de gordura tão alto, mas é um peixe que você come 1 quilo, não enjoa, é um peixe bem top, né, assim. Top. Né, eu particularmente, for para pegar esses peixes assim que são mais rígidozinhos até, eu prefiro ter um peixe menor, né? E tem o patudo também, mas ele não vem muito para cá, né, o Não vem patudo. muito, né? Fica mais ali pra região. É um peixe maravilhoso, peixes pequenos também são um peixe comercial, né? Só que é um peixe bom, eu sempre falo. Você pega um peixe novinho, é menos fibra, peixe derrete na boca, peixe suave, não é um peixe que tá que se movimentou muitos anos, é um peixe, né, pesadão. Eu ia perguntar também, porque como que funciona? Porque, pelo que eu já ouvi falar assim, é por safra, né? Como que funciona a safra do atum? Qual que é o tempo de vida do atum para saber quando ir pescar atum? Não, o atum é um peixe que a gente captura ele o ano todo. O ano inteiro tem atum. Todo a gente captura, mas a safra é no verão. No verão que... Verão, de dezembro, janeiro, fevereiro, março, tá acabando a safra agora. Aí começa a ficar escasso com... Daí é muito a produção. Diminui muito a produção, muita frente fria, muito vento. Condições climáticas que dificultam a captura. Dá uma imigrada também. Acredito que pela reprodução, Tem pela temperatura, a água dá uma gelada. gelada. Os vizinhos aqui do Uruguai, Aí eles sobem. dá uma imigrada. E a meca também vem junto ali, né, Fabão? A meca é um peixe que é um peixe de águas profundas, né? A meca, quando dá essa gelada também, a meca agora, né? A safra da meca começa agora, mês 5, vai até final do mês 10 ali, começo do mês 11. A meca é um peixe de profundidade que dá lá na divisa do Uruguai com o Brasil também, que geralmente quando a água dos nossos vizinhos ali dá uma gelada, o peixe dá uma imigrada pro Brasil, a gente captura ela. Positivo. E é um peixe que eu andei pesquisando, falei com o César até outro dia para tirar algumas dúvidas sobre a meca, que tem alguns sushi bar usando, né, no Brasil e fora também. Em São Paulo o pessoal usa. Aí acontece também de ter uma... eu até vi uma postagem dele, do César, sobre a meca rosa. Legal. E lembra que eu tô perguntando pra você, por que fica rosa? Eu acho que é por causa da alimentação. Cara, eles fizeram a anatomia dessa meca, encontraram um monte de carabineiro. Cara, ela come carabineiro. Carabineiro, Legal. um monte. Ele postou Se ontem. você for ver o pessoal... Por isso que a alimentação dela... Basta o carabineiro próximo da onde a gente captura a meca. Você acredita, cara? Lá.
a cavidade do estomacal dela cheia de carabineiro. Que legal. Então, assim, a meca, cara, é um peixe que dá para ser usado. É lógico que tem que ser embarcação que tem essa captura Não, mas especializada. a meca é um peixe que infelizmente o brasileiro não come. Inclusive eu e meu amigo Éder, o dono da Filmar, que é meu amigão, a gente tá fazendo um trabalho para tentar colocar essa meca nos mercados do Brasil todo. Cara, é maravilhoso. A meca é a nossa picanha do mar e é um peixe que só o americano come. 98% da produção vai para os Estados Unidos. Fora. E a gente precisa reverter esse mercado e espalhar essa meca pro Brasil todo, pro pessoal conhecer. Cara, às vezes a gente presenteia alguém, né, que a gente ganha muito peixe. O cara nem sabe o que é a meca, cara. Várias pessoas aqui da capital nacional da pesca não conhecem esse peixe. Então a gente tá em cima disso, a gente já começou o ano passado, esse ano a gente vai dar uma atenção na safra da meca. Esse ano fazer essa distribuição aí no Brasil, esse ano brasileiro começar a comer meca. E o sashimi. E vamos pro sashimi em cima da meca, só que tem que ser, lembrando que tem que ser uma pesca específica. Tem que saber de onde você tá pegando. E se essa meca for para sashimi, ela tem que ser pegada com as normas que a sua embarcação tem. Todo peixe lá, né? Até o peixe que não vai pro sashimi, tem que ser... Tem que ser, todos. Tem que ser seguido, porque alguém vai comer. Né? Alguém vai comer, ainda mais ser grelhado ou não. Alguém vai comer. É um cuidado especial. O peixe que é consumido cru, a gente se preocupa mais, mas todo pescado tem que ser preocupado. Lá na empresa, a gente não vende peixe que a gente não comeria. É lógico. Né? Se a minha segurança, minha filha também não pode comer. Tá bom. Cara, vendo todo esse universo em nossa volta aí, né? A gente sempre conversa o que poderia evoluir, assim, pra gente poder ter uma captura melhor. Eu acho que o brasileiro tem que ter esse costume maior, assim, de comer o pescado, ir atrás dessas variedades de peixe que é muito mais saudável. Eu não vou falar mal do frango, né? Produtos de cativeiro, como frango, salmão. Isso é papo para outro dia também. Os produtos de cativeiro são uma proteína que veio para ter um equilíbrio no ecossistema também. Imagina que não tivesse cativeiro, nem de salmão, nem de porco. Tilápia. Então, assim, esses produtos são produtos que, né? Muita gente mete o pau no salmão, mete o pau no frango. Esse é papo para outro assunto, mas... Cara, isso daí é um produto, cara, que veio para suprir mesmo a necessidade. Mas comparando isso com um produto selvagem, né, que do jeito que Deus deu, a qualidade desse produto, o benefício que vai fazer pro seu organismo, não tem nem como comparar. Quando você comparar benefícios e malefícios. Né? Também, então, é tudo equilibrado, né? Então, hoje o brasileiro ele tem que ter mais esse consumo, né, sustentável, né, desses produtos e diversidade. E a gente está aqui no restaurante, como todos os restaurantes, tem que ter essa visão de começar a usar essa sazonalidade na região, que é muito importante, que vai ajudar o cara que pegou o peixe, o capitão do barco, o cara que arrumou o barco. Isso aí é um movimento, cara. E principalmente o consumidor final, né? Principalmente, é o maior beneficiário de economia local também. Lógico. Mexe com a economia local. Lógico. Não, assim, ó, o que eu falo? Eu falo do Laércio e do Tacuã. Eu trabalho com peixe há 20 anos, eu como sushi há 20 anos. Eu já comi sushi no Brasil todo. Todo lugar que eu vou, como que eu sou viciado em sushi. O Laércio desbravou Navegantes. Eu moro em Navegantes há 20 e poucos anos e eu trabalho com restaurante há 20 e poucos anos. Eu tenho experiência em restaurante, falar com vocês, isso e aquilo. Eu entendo um pouquinho da dificuldade de vocês. E um tempo atrás o Laércio me chamou, ele trabalhava lá em Balneário. Ô Fábio, eu tô com uma ideia de abrir um sushi top para pegar um público top, tal e tal e tal. Oi, o cara foi um desbravador, porque em Navegantes nada dá, é muito difícil dar certo as coisas aqui em Navegantes. Eu não sei o porquê que o pessoal daqui prefere pegar o carro, pegar a fila de ferryboat, fila na VR, pagar estacionamento e comer alguma coisa que muitas vezes nem agrada a ele lá em Balneário, sendo que ele podia estar. Então já aconteceu de vários restaurantes abrir em Navegantes e o cara investir, a família investir e fechar. O cara investir, a família investir e fechar. Cara, o Laércio veio aqui para Navegantes, ele trabalha com os melhores peixes, ele nunca se preocupou, claro, ele se preocupa com preço, com qualidade, porque ele é um empresário empreendedor, ele tem que fazer conta. Tem que bater as contas. Mas ele quer qualidade.
E ele acredita, tipo, o que eu... Existem restaurantes grandes que já estão 10 anos vendendo peixe que não vende um atum de 20 quilos. Pô, o cara ele inaugurou com um atum grande. O Laércio vende 2 atum grande por semana. O cara vende um bluefin, cara. Tipo, às vezes a gente tenta dividir um bluefin mexicano, todo mundo, não quero, não quero. O cara vende um bluefin sozinho. Entendeu? Ele revolucionou isso aí. Ele achou o público em Navegantes e muita gente vem de Balneário, vem de todo lugar comer aqui. Ele dá muito valor pro peixe branco. Ele dá muito valor pro atum. Cara, isso é muito importante. Sorteio. Pro Brasil em si, pro pescador, pra indústria, pro pescador artesanal. Aumenta. Cara, pro consumidor final que come um peixinho fresco, pô, a geladeira do Laércio é... Tem que mencionar ali, né? A Matura Meat também faz toda a diferença. Eu já trabalhei em restaurante. Vocês, né? Ia ser bom pro mercado. Bem, Fadu. Eu já trabalhei em restaurante que, pô, aqui mesmo, em Santa Catarina, que tem um mar aqui na frente e o pessoal trazendo de São Paulo peixe branco. Por que não usar a sazonalidade daqui? Olha aí, cara. Sendo que aqui tem... Tá vendo que tá aqui na nossa frente. Trazendo um peixe de São Paulo, engraçado, São Paulo não tem peixe, não tem é. praia. Esse peixe já vem lá do Nordeste, ninguém sabe de onde veio, transporte, temperatura que passou e pai, compra, pô, sendo que aqui é a capital que é a capital nacional. Exato. Aqui não falta peixe, graças a Deus. É muita variedade maravilhosa que a gente tem que saber aproveitar. E não ficar só nos cativeiros, né? Salmão mesmo. Visionário, pai. Graças a Deus. Obrigado, foi bom. Deus tenha abençoado aí. Amém. E nós estamos no caminho certo. Com certeza, ensinar o pessoal a comer, né? Vocês são consultores. Exatamente. Eu também vejo dessa O forma, né? restaurante tem que ser um consultor. Eu também tenho que ser um consultor na hora de vender para vocês, né? Entender o que vocês precisam e vocês têm que ser um consultor da pessoa. Eu já trouxe 4 pessoas aqui que não comiam sushi e comeu mais que eu. Pô, mas não era assim, né? Quando eu comi, Né? Fala. Sair um pouco do salmão, sair um pouco do... Quando o pessoal fala em peixe branco, já pensa no prego. A maioria das casas vende prego. Não sei por que o prego entrou no cardápio do... É um peixe de sushi, né? Hoje aqui no sul, acredito que eu devo ser uma das pessoas que mais vende prego, inclusive, porque eu trabalho com os barcos de espinhal. Esse ano a gente não teve a safra do prego, que a gente foi prejudicado pelo navios. Né? Daí eu consegui guardar um preguinho. Ele é um peixe gostoso, ele é um peixe muito gordo. Então o pessoal... E de profundidade, né? Com Moderação. com moderação. Exatamente. Mas não é querer falar mal do prego, mas só que, pô, tem tantos outros peixes tão bons, né, Tem cara? alguns países que tá proibido também, né? Já vendo do frego ali também. Tem um limite de consumo. Curitiba mesmo, rodízios lá, que usou, lá no início, quando ele trabalhou, era liberado. Mas em Curitiba teve muitos casos que o pessoal passaram mal. Mas é porque é um peixe comer muito disso. Ele é muito gostoso. Ô, vocês já comeram prego frito na farinha panko? Sim, grelhadinho. É uma delícia você fritar ele e empanar na De farinha pouquinho, panko. consumo moderado. Mas se a pessoa não sabe... Não sabe. O negócio é comer uma panceta suína, a banha da panceta. gostoso, né? É gostoso e gordura, né? Tem que ser com moderação, né, Dor? Senão não dá certo. Aí não dá. Só Deus, aí só fralda. É igual o Bluefin, pô. Igual o Bluefin, né? É maravilhoso também, mas Eu também não posso comer buffet se passar do limite... Mas não Bluefin, o Akami nem o Chutoru. A parte do Otoro ali é mais perigoso. Sim, comer muito. Não perigoso de dar passar mal. É mais de soltar o intestino mesmo. Porque é gordura, pô. É gordura. É igual você comer 2 kg de só gordura da Ômega 3 puro, né? Então é moderadinho, é uma degustação, Tanto né? é que na nossa cerimônia ali, quando a gente faz a caitaia aqui, a gente tem esse cuidado também de ter uma variedade de pratos pra intercalar, pra pessoa não ficar só no atum, né? Sobrecarregar o cliente. Senão ele empapuça, né? Fica... É isso aí, galera. Graças a Deus, eu acho que falando desde a parte da captura até chegar no balcão, conscientização de como comprar esse peixe, como servir, né? Fabão é um dos melhores clientes nossos da casa, se não for é o melhor, praticamente mais frequentador do Taquan. E assim, a gente tem esse cuidado de saber de onde está pegando. Uma coisa que eu sempre falo com a galera chega gente traumatizada aqui. Chega muita gente traumatizada. Tem muita gente trabalhando errado. Uma má experiência. Não só na compra, mas muita gente trabalhando errado na manipulação. É um perigo. Então, um alerta que eu faço para consumidor de sushi.
Primeiro, antes de você ir num lugar, cara, precisa procura pesquisar quem que tá manipulando. Eu falo que isso daqui, ó, hoje eu tô usando as folhas aqui, Quem tá fornecendo mas pescado, né? até a cor da tábua, Quem tá fornecendo pescado. tudo. Primeiro confiar no restaurante, saber aonde que ele compra, como que você compra, como que você manuseia. Deixa eu olhar o seu espaço. Eu gosto muito dessa cozinha aberta, porque aí você dá valor no potencial que tem a sua casa. Não adianta nada eu ter uma casa assim e tá tudo fechado, a pessoa não sabe o que tá acontecendo. Então, a maior qualidade nossa, Mostrar. né, é mostrar a manipulação. Eu considero o sushi bar, a gente tem que chegar o mais próximo de um centro cirúrgico possível. Ah, nossa, que radical. Não, cara, é isso aí, cara, é bactéria. Você tá tirando um produto cru, que essa bactéria, ela não tá desenvolvida. Se você cuidou bem dela, ela não tá desenvolvida ali. Cara, eu já vi quantos sushi man, cara, deixar o peixe ou na vitrine, netabacoco, eu já tirei isso, netabacoco, porque ela não mantém uma temperatura, não adianta. Pelo ali é... Mas deixar peixe na tábua, deixa 5 minutos, cara. 5 minutos já muda. Já muda, já. Coloração, limpeza, higiene da sua tábua, onde você vai limpar e manipular. Quantas vezes eu já vi sushi man? Eu tive tanta história, isso daí, mas vem para outro caso. O pessoal tem que investir nos sushi mans, né? Investir no treinamento deles, né, cara? Treinar eles, eu acho que assim, veterinário, né? Tem muito profissional sem curso de manipulação. manipulação, cara. O cara Manipulação de alimentos, nunca fez. Você pergunta aí, cara que se pergunta, quantos cursos de manipulação você já Nem fez? sabe que existe, né? Né? Mas o que é isso? Porra, bicho, eu acho que ele deve ter feito uns mais de 20 e poucos cursos, porque em Curitiba ou no lugar que eu trabalhei no Rio de Janeiro, era obrigatório, né? Aí você fazia uma vez por ano, tem lugar que até mais, né? E depende de quando você entra na empresa, você tem que fazer vem o pessoal, dá o treinamento e você faz ali e tal. Então é obrigatório. Você tem que saber como que a bactéria se desenvolve, que temperatura, Isso é... né? Mas Principalmente questão de exame também pro profissional. As páginas da unha. sim, né? Trabalha muito com higiene pessoal. É que essa parte aí é fiscalização, né? Que nem tanto na parte do sushi man do restaurante, quanto na parte que a gente estava conversando antes. Eles não tem como suprir, eles não conseguem, não sei como funciona, Isso né? que eu falo, tá na mão da galera, Fernandinho. De cada Do um cliente olhar também que é isso ter aqui. interesse em buscar saber de onde Pô, está até errado isso daí, cara. Essa tábua sua tá amarela que chega a raspar e sai um. um lodo. Pô, eu já vi, cara, muito sushi man aí fazendo vídeo, a tábua velha que chega. Amarelo. Meu Deus do céu. Não é amarela porque é daquela marca, né? Como que é o nome? Legal. Azegal. Não é por causa da tábua, porque é uma tábua aí que é famosa, que ela é meio amarela. Eu acho que já fizeram meio amarela já para não estragar a frente. Tô zoando. Vai que é Azegal. Tá, padinho. Tá que eles querem patrocinar, né? Mas assim, eu aconselho branca, né? Antigamente era Manaitá, né? Era tábua de madeira, aí a vigilância tirou e agora é polietileno. Mas eu acho que tem que ser, não só isso, mas todo o ambiente tem que ser nesse padrão. Mas é isso. Eu acho que valeu a pena o nosso primeiro Podfish, né? Foi Primeiro de muitos, né? Trazer muita gente com conhecimento pra expor, né, pra galera. Passar informação. Passar mesmo, informação, correto, né? de como tem que ser. A gente quer trazer aí Procurar informação também, né? Eu vou fazer mais um apelo aí, visitar as empresas, cara. Com Conhecer certeza. quem inspeciona o peixe que tá comprando. Se preocupar com a rastreabilidade do Sim, pescado. onde você Não pega o só seu com peixe. isso, né, cara? A gente tá na capital nacional da pesca. Hoje em dia qualquer um pode pegar uma bicicleta e ir ali no cais pegar um... Onde você falou disso? É pra encerrar, senão a gente tem assunto pra sempre. Mas outro dia aconteceu de chegar uma pessoa aqui, eu vou resumir bem rapidão. O cara parou com um carrinho simples, assim, Lá no normal. porta-mala com o peixinho. Porta-mala, saco de lixo, Isso aí. e chegou aqui pra entregar no saco de Esse lixo. cara tem um preço bom. Aí não foi eu que custo recebi. que ele tem? Foi eu nem recebi, foi um funcionário, o Lucas, falou, mas o que é isso daí? O Lucas já é treinado nosso, é cria nossa. O que é isso daí, cara? O saco de lixo? É entrega pro fulano de tal. Não é aqui não, cara. Não, velho. Aí era um restaurante por aí, que eu não sei de onde que é, a gente nem quis saber. O cara veio entregar um Confundiu, peixe né? no saco de lixo, No porta-mala do... no porta-mala do Tomado carro. um carro. Cara, isso daí ficou 20, já tá a estamina já estourando, já tá... Meu, olha
E isso daí acontece direto, pô. É perigoso. Então, primeira coisa é confiar no lugar que você vai comer. Rastreabilidade. Pra depois Confiar não num passar lugar mal, não que dar da onde que problema eles de compram. saúde. O sushi não é brincadeira. Não é brincadeira. É produto É in natura. maravilhoso. Se tiver tudo dentro do padrão, né? Redondinho. Ou até pra fazer grelhado, pô. Peixe grelhado, tudo tem que ter uma... Alimento é alimento, né? Alimento é alimento. Muito sério, sagrado e sério, né? É, Mas então, e deu Deus pra gente, é toda essa alimentação, a gente tem que saber, né, a gastronomia, ela é restauradora, né, é um momento de se restaurar, não de se contaminar. você viu falando isso, eu acho bem bacana expor isso daí também. Alimento é restauração, é o momento mais importante Por isso que o da nome nossa é vida. restaurante, de restaurar. Então, é momento de você se restaurar. Legal isso daí. Ah, também aprendi com o Laércio isso. E não existe comida ruim, existe comida mal feita. Mal feito, é verdade. Mal manipulada, Olá. Isso eu falo sem pro amor. pescador, cara. Todo peixe chega fresco, só vai depender Vocês vão saber cuidar dele. Não existe, o peixe não tem como chegar velho num barco. Você Então, acabou de é. capturar. Tem muita gente que fala, nossa, mas por que seu peixe é gostoso? Eu falei, cara, é só não errar. Procure entender como que funciona e não erra. Falou tu. Evita errar. Isso daqui é errado? Opa, Não só não faço faço. mais. Tchau. É só evitar errar. E comprou bom, evita erros. E para você fazer um produto, prestar um serviço para a sociedade, que você, o ser humano, cada um tem só o Ikigai, né? O que você veio fazer no Sim, planeta? cada um tem uma... Se você vender um atum, você vai procurar vender um atum da melhor maneira possível, se especializar, estudar. Não é chegar do nada, botar uns troços ali no porta-mala, Pode fazer. Crescer na nossa área. ou botar uma tábua ali no fundo de quintal e começar a manipular peixe com mão tudo suja, tudo cheio de coliforme. Pera aí, É. vamos fazer, né? Tem que saber onde você tá manipulando. E é aí que mora o perigo, né? Nem... Meu Deus, Esse aí é o é assunto teaser. para outro episódio, né? Outro episódio podcast, mas, né, aqui na nossa região já teve alguns casos de fecharem devido a condições de higiene degradáveis, né? Não, recentemente teve alguns casos aí que aconteceram, né? É coisa Então, absurda, o pessoal que compra, pede pelo iFood, tem vários lugares aí que você tem que pesquisar. Nunca viu, né? Não sabe como está sendo. É o fundo de quintal aí. Pegou Lá no É, só o iFood ali tá aberto. no iFood ali, E acha que tá barato esse aqui. É, então, vai pelo preço. Aí chega lá aquela coisa. Passa mal. Eu não como sushi, por quê? Porque eu não gosto. Exatamente. Tacom virou meio que um consultório Referência. psicológico também de trauma, traumatismo de Referência. consumo errado de produto. Referência nacional, tá com. Entre outros restaurantes que a gente tira o chapéu, né? Tem muitos por aí que tem essa Faz um trabalho legal. tem esse cuidado, né? Mas se Deus fizer, o pessoal vai sempre se conscientizar aí para ter um produto melhor. Tá bom? Deus abençoe, cara. Deus abençoe. Muito Uma obrigado. honra aí eu Essa receber parceria você. nossa. Dure para Muito conhecimento. Com certeza vai voltar mais vezes, né? Todo dia a gente aprende com o pescador, a gente aprende com vocês, Evolução para gastronomia, né? com o mestre, Sim. todo mundo que tá A envolvido. vida é uma escola. Pessoal, Deus abençoe. Fica o convite. O Podfish vai estar no ar sempre às segunda-feiras, às 9 horas da manhã. A gente vai tentar sempre manter o horário ali. Sempre segunda-feira, 9 horas. Uma vez por semana a gente vai lançar, sempre com um convidado novo e sempre direcionado à pesca artesanal. Sempre vai ter um tópico assim que a gente vai debater sobre esse tema. Eu acho que a gente dá uma fugida, mas a gente tenta sempre manter uma base ali. Então, toda segunda-feira, 9 horas da manhã, né, no YouTube, no Instagram. Acompanha a gente aí. Deus abençoe todos e boa restauração para todos. Valeu, galera. Valeu, galera. Foi muito bom estar aqui com vocês. Isso aí. Ai, domo arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.